Olá, pessoal. Mais um Coruja Podcast RJ. Comigo, Flávio Ferreira. E hoje com um entrevistado muito legal, uma conversa muito boa. Mas antes de iniciar esse bate-papo, vamos para os nossos patrocinadores. Salão de Festas LM Eventos, espaço especializado em festas e eventos corporativos, reuniões de empresa, festas infantis, 15 anos, casamentos. LM Eventos é o lugar ideal para as suas festas e eventos. Mais detalhes, veja no @LM Eventos. Se você precisa mudar o visual, eu tenho um Point. Point da Beleza é o lugar certo para você que quer mudar e dar um up no visual. Corte, coloração, escova, maquiagem, sobrancelhas, unhas e muito mais para você ficar ainda mais bela. Entre em contato e agende um horário e venha para o melhor Point, o Point da Beleza. Instagram, Point da Beleza. Brincar e moda infantil. Tudo em roupas para seus filhos de 2 a 14 anos. Vários modelos nas mais diversas estampas e marcas. Roupas de qualidade e bom preço que você pode receber direto na sua casa. Mais informações, entre lá no @eusobrincar no Instagram. E tem uma promoção usando o cupom CORUJA10. Você ganha 10% nas compras acima de R$100. Cupom CORUJA10. É isso aí. E estamos com ele aqui, seu Elvio Costa. Tudo bom, Elvio? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado aí pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês aqui no Coruja Podcast. Espero que nós possamos aí desenvolver um bate-papo bastante interessante para aqueles que nos ouvem em casa. Com certeza vai ser. Como sempre, nós temos um meio de trabalho aqui que é saber quem é o convidado. Elvio Costa. Quem é o Elvio Costa? Primeiramente, eu vou dizer assim, Elvio Costa é aquele que você gosta, que é muito importante. Eu sou um professor, assim que eu me defino, Elvio Costa, eu me chamo professor Elvio Costa, até porque ser professor é uma vocação, né? E penso que é mais que vocação, é um sacerdócio, é uma escolha que a gente faz consciente. Eu militei muito tempo na área jurídica, tenho algumas graduações, atualmente sou doutor em Direito Constitucional, Agronegócio e Sustentabilidade, professor de Química, Física, Biologia. Então, ensinar é o que eu nasci para isso, né? Eu vim preparado para isso. E atualmente sou diretor da FACES, Faculdade Cooperada de Educação Superior, fica ali em Itaboraí, no Outeiro das Pedras, e também sou presidente do Instituto Cooperar de Inclusão e Transformação Social, que tem, dentre os vários projetos, o mais conhecido hoje a nível de Brasil, chama-se Projeto IVA, que é a inclusão que vem das águas, e o projeto Jovens que Sonham, que é um projeto que a gente trabalha com os jovens infratores em conflito com a lei, né? Então é isso. Esse sou eu. Legal. É um assunto bem grande, né? Se nós pegarmos todos, mas hoje eu quero conhecer um Elvio Costa diferente, que é o religioso, o Elvio Costa dessa parte de religião. A gente vai entrar em uns assuntos aqui, conhecer o Elvio Costa político, antes de mais nada, né, que você veio candidato, né? Como foi essa história da política na sua vida? Flávio, assim, eu comecei na contramão. O que acontece? Normalmente, normalmente o padrão é você iniciar como vereador, deputado estadual, deputado federal, e assim você constrói seu caminho. Eu, ao contrário disso, contrário senso, fui convidado pelo José Maria Emael, presidente da Democracia Cristã. Na ocasião, ainda era PSDC, Partido Social Democrata Cristão, depois virou Democracia Cristã 27. Eu faço parte da executiva e do Diretório Nacional, e eu fui convidado para disputar a vice-presidência da República. Então, assim, eu já comecei logo, como dizem, com bigode grosso, né? Então, assim... Aí, após essa experiência, que foi em 2018, eu disputei em 2022 o Senado pelo Rio de Janeiro. Então, essas foram as minhas duas experiências, e em ambos os casos, majoritária. E, assim, a minha intenção, na ocasião que eu disputei a vice-presidência, eu era responsável pelo projeto de geração de emprego e renda. Ou seja, dando-se o milagre do Emael vencer, o que o Emael faria para responder àquele momento de desemprego crescente, a inflação já à porta, começando a chegar, e o que nós faríamos? Então, eu fiquei responsável pela elaboração do plano econômico de um eventual governo da Democracia Cristã. Eu peguei esse mesmo projeto, que era o que eu implementaria, e foi a minha plataforma para o Senado em 2022.
Muito legal. E tem vontade de continuar na área política ou parou por aí? Não, eu sou assim, enquanto a vida há esperança, né? E eu penso que eu nunca disputaria outro cargo que não fosse o Senado. Nosso sistema bicameral, que você tem a Câmara dos Deputados e os federais e o Senado, que é um sistema bicameral, que vem do direito inglês, né? Você tem a Casa dos Lordes e a Casa dos Comuns, e o Senado, que em tese é a Casa dos Lordes, você comparando ao direito ao sistema eleitoral inglês. E eu acho que pela minha formação, eu poderia ser mais útil para o Rio de Janeiro, enquanto senador pelo Rio de Janeiro, seria útil. Então, é onde hoje está em voga essa questão do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, e tantas outras questões legislativas que passam pelo Senado e são de responsabilidade de um senador. E eu penso que com essa minha experiência acadêmica, com essa minha estrada, esse meu road, eu seria bastante útil nesse processo. Então, eu seria um servo da República, e é assim que um político deve se comportar, como um servo, né? É um funcionário por um tempo da República. Então, se houver legenda para mim, eu venho de novo. É isso aí. Agora, vou fazer uma pergunta. Nós estamos passando por um turbilhão, né, no Brasil aí, devido a esses problemas. O que você está achando disso tudo que está acontecendo na esfera do Brasil, nosso estado? Flávio, eu costumo dizer o seguinte: todo efeito tem a sua causa perfeita. Se você quebra o pé, é porque você pisou torto. Se você derrubar essa água, é porque você esbarrou para poder derrubar. Então, nada acontece sem ter tido uma causa perfeita. Então, todo efeito tem sua causa perfeita. Esse desgoverno que a gente percebe hoje no Brasil, se eu fosse traduzir o que eu penso que hoje é um governo de escarnecedores, né? Porque brincam com o que é a realidade. Pessoas acordam pela manhã e não têm um café para tomar, que é o elementar, é o básico. Você não consegue, numa comunidade, pedir um Uber. Por quê? Porque o Uber não entra. Você cerceia a liberdade. Se uma pessoa passar mal, você tem que pedir autorização para meninos de 12, 13 anos para poder uma ambulância chegar. Então, aí as pessoas se preocupam que Lula fez um discurso machista e esquecem o que de fato está acontecendo. O Brasil passa um dos piores momentos da sua história, com um narco-estado se apresentando. Veja, se você é usuário de drogas, eu não posso fazer nada, você escolheu isso, você quer ser. Mas quando você disse, na minha infância, eu lembro que eu conhecia as pessoas que usavam. Olha, ele usa, ele vai lá dentro e compra, tá tudo lá, tá tudo certo. Então existia uma convivência e até se respeitava o direito dele fumar, de cheirar, fazer. Hoje não. Hoje existe uma opressão. As pessoas de comunidade são oprimidas. Você não consegue, volto a dizer, você não consegue entrar numa comunidade. E aí você teve um ministro do Supremo que entra numa comunidade. O que o ministro Supremo foi fazer dentro de uma comunidade? Não, até então o ministro da Justiça, né? Ele era o ministro da Justiça. E foi numa comunidade, entrou sozinho, foi lá. Então, o que está acontecendo de fato nesse país que a gente não sabe? Que grande eminência parda, que grande autoridade há por trás dos holofotes dando as cartas no Brasil? Porque certamente não são só eles. Porque eles já estavam lá há muito tempo, por que eles não fizeram isso antes? Qual outra variável entrou nessa equação que deu tanto poder a eles? Aí se preocupam com coisas efêmeras, mas esquecem que a esposa de um traficante foi ao Ministério da Justiça e nós pagamos a passagem dela e acabou, ninguém falou mais nada do que havia dito. Então, assim, desvia-se o foco daquilo que é de fato real, que há uma inflação galopante, que há uma carestia total, que há um desemprego, para outros discursos tão, né, o famoso pão e circo. Toma aí. Eu gostaria muito que meu filho, por exemplo, o que eu quero para o meu filho? Eu acho que tenho certeza que você que nos ouve, você quereria para o seu filho. Lancei uma mesóclise bonita, agora quereria, ficou bonito. O que eu gostaria que meu filho fosse? Que meu filho se formasse, aliás, já se formou, graças a Deus,
E eu quero o melhor para ele, que ele chegue a um nível de formação, de excelência, seja um professor, doutor, tal como eu sou. Bom, se eu quero para o meu filho isso, eu quero que o meu presidente, eu quero que o meu grande líder, eu quero que o meu vereador, eu quero que seja melhor que eu. Eu penso que todos eles têm que ser melhor do que eu. Aí você pega uma pessoa que ri, escarnece da educação. Verdade. Assim, é um país muito esquisito. Olha só, eu tenho que dar dinheiro pro cara querer estudar. E teve um escândalo sobre isso aí, né? Sim, eu tenho que dar dinheiro. Não, a educação, ela tem que estar incutida em você, a sua família tem que te incentivar isso. Não. Por que eu estou estudando? Não, porque eu não quero ser melhor, porque eu sei que eu vou ter uma poupança no final. O que eu estou querendo? Estou querendo um círculo de dependência, tal como é o Bolsa Família, tal como, não sou contra, aliás, sou muito a favor, acho uma política belíssima, mas você não vê porta de saída, você vê porta de entrada. A pessoa entra para a política de benefício, mas ela não sai. Então, o que eu acho, assim, em resumo, que eu falo muito mal de professor, né? Mas pode ficar à vontade. Eu acho que o Brasil precisa rever os seus conceitos e dar uma chance. Não estou falando de Bolsonaro, não estou falando de Lula, esquece esses dois. Já passou o tempo todo. Vamos olhar uma outra alternativa. Vamos dar uma chance a outras pessoas. Um partido que esteve... A terceira via? 8, a Dilma ficou mais 4, 12 mais 2, 12, 15, né? 14, 15 anos no governo, aí o outro governo entra, eu não sou do outro lado, não. Aí cobra na primeira sessão o desemprego oral. Eles ficaram no governo esse tempo todo e o outro também ficou tanto tempo. Então, o discurso sucessivo de hipocrisia. Você vê políticos velhos. O próprio presidente da República, o Bolsonaro, o ex-presidente, todo mundo é apaixonado. Ele teve 7 mandatos, não cumpriu o 8º porque saiu para disputar. Por que uma pessoa tem que ficar tanto tempo? Me explica. O que justifica? Eu vou dar um exemplo aqui, porque é meu direito como... Claro. O que justifica Renan Calheiros ter tantos mandatos? Me explica o que eles vão fazer no próximo mandato que não fizeram no anterior. É isso que você tem que pensar. É isso que o povo tem que pensar. O que eles vão fazer que eles não fizeram? Se já tiveram 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandatos. Mas o povo, ele com essa cortina de fumaça, o que acontece? Ele vai... Quando você falou linha do povo aí, vamos botar uma pimentinha aqui. Quem é culpado nisso é quem está votando ou é aquele que deixa de votar? É aquele que fala, eu não quero ter culpa no cartório e não voto em ninguém. Deixa eu te falar, a culpa não é de nenhum nem de outro. O problema é do sistema que forma o processo educacional. Escolas de ponta. Se você for numa escola da Europa, eu tive a oportunidade, o meu doutorado em agronegócio foi numa universidade europeia. E desde o ensino fundamental correspondente ao nosso, a criança já é educada como cidadã. Existe uma educação infantil para formar a cidadania, ou seja, eu sei que eu sou responsável por tudo. Então depende de uma política hoje no Brasil nessa linha. No sentido de que uma conscientização. Você sabe quem é o presidente da Suíça? Não. Não, nem eu. Não sei também não. Porque ela não precisa de político. Quanto mais importante é o político, menor é o povo, pior é o país. Entendi. Porque é um povo que precisa que o cara diga, inclusive, o que ele quer, o que ele vai comer, a opção sexual. Tem alguma coisa errada. Diga o que ele pode assistir, se ele pode assistir isso, se ele pode... Não, o povo... Lá eu trabalhei um tempo, fiquei um tempo em Genebra, e se eles vão asfaltar uma rua, o conselho, os moradores se reúnem, tomam uma decisão, fazem o orçamento e tem que ser seguido à risca. O prefeito lá não recebe, diferente dos nossos, né? Lá não recebe. Ele serve um tempo à República, depois de servir a República, ele tem que dar chance de outros também servirem a República. Mas não fica, eles ficam encastelados, e uma vez encastelado, ninguém tira do castelo. Aí os outros que querem vir trazer oxigênio são barrados porque a cláusula de barreira os permite. Aí eles não ganham dinheiro para poder participar. Então a culpa é de quem? É do povo? Não, o povo virou massa de manobra. Hoje existe uma grande quantidade que dá para mudar a história com essas pessoas que deixam, com voto branco, nulo, né, abstenções, porque não estão votando. Se essas pessoas ir para a urna votar, elas conseguem mudar o quadro. Mas elas vão votar em quem? Não. Bom, elas votariam em um ou outro. Nós tivemos na eleição Ciro Gomes, na eleição que eu disputei. Ciro Gomes, o Haddad, era
Padre Ciro Gomes, Haddad, não me lembro, acho que a Marina disputou, não sei. Bom, aí o TSE diz assim, só pode participar do debate na Rede Globo, que é o debate que funciona, ou então o da Band, o partido que tem representação no Senado. Ora, se a Constituição diz que todo poder emana do povo e esse poder ele nasce da soberania, eu sou soberano. Eu tenho soberania do meu voto. Você tem soberania. Ele tem. Você de casa tem. A soma dessas soberanias, ela faz a soberania nacional. Bom, se eu sou soberano no meu voto e você é soberano, por que eu não posso disputar em condições iguais ao outro que é tão soberano quanto eu? Ou seja, mas aí o sistema diz o seguinte, então você não pontuou. Você não pode contar você não pode dar a sua opinião. Só quem pode dar opinião é quem tem maioria. Ora, um governo no qual a minoria não pode falar não é uma democracia. Realmente, olhando para essa linha... Eu não estou falando de direita e de esquerda, eu estou falando... Vamos admitir, o meu partido é Democracia Cristã. Nós não superamos a cláusula de barreira e não pontuamos. Aí a gente não podia falar na Rede Globo. Eu não tive chance de falar na Rede Globo o que... A quantidade de mentiras que o cara do PT falou e descumpriu tudo. Então, assim, o povo, ele é iludido nesse sentido. Então, na verdade, ele não tem culpa. Se existisse... Eu vou resumir tudo isso que eu estou falando. Sem educação, você não transforma essa nação. Esquece. Se você não fizer uma revolução tal como foi feito na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, hoje a Coreia fazem tudo, você tem um avanço intelectual, as crianças de fato estudam. Olha a posição do Brasil no PISA, que é a pontuação da educação mundial, o Brasil é vergonhoso. Verdade. É uma vergonha. Aí você pergunta, os educadores não, os nossos professores são fantásticos, mas não dispõem de meios. Para trabalhar da forma que estão trabalhando tem que ser, né? Isso. Aí eu pergunto pro povo, há quanto tempo você sabe que a educação é ruim? Desde que você nasceu. Aí por que você vota no cara que já está no tempão? Você está entendendo como é louco o negócio? Como diz o bagulho é doido. Eu sei que tá ruim. Olha só, eu sei que tá ruim. Mas eu voto no cara de novo. Eu não tô falando mal do cara. Dá chance para outro. O povo tem muita esperança, né? Acha que... são esperançosos, né? É crédulo, né? Eu já estou incrédulo, né? Eu já não consigo mais crer dessa forma. Eu de fato, já perdi há muito tempo a esperança nessa mudança. Mas... aproveitando, você falou sobre estudo aqui. O que você acha dessa aprovação automática? Não precisa estudar, só ir frequentar e você passa de uma série para outra. O que acontece com o sistema, o regime de aprovação automática nos anos iniciais, né? Você tem Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, e Fundamental 2 do 6º ao 9º ano, depois ensino médio. Historicamente, o ensino público é um ensino sonegador. O que eu quero dizer com isso? O professor não consegue entregar tudo aquilo que deveria entregar. Mas é porque o professor é ruim? Não. É porque o professor não dispõe e não é instrumentalizado de maneira tal que possa entregar tudo aquilo que era necessário. Por exemplo, você põe um professor com 50 alunos, você põe um professor com salas com alunos com necessidades especiais, sem ter um intermediador, sem ter alguém que possa ajudá-lo naquele processo de ensino e aprendizagem. Isso faz com que o professor não consiga alcançar e estimular aquele aluno individualmente. E para que aquele aluno não fique frustrado em um processo de repetência e com isso abandone a escola, o que o Estado faz? O Estado faz a aprovação automática, ele passa automaticamente para o ano seguinte, sendo ainda deficitário naquela parte que ele não teve. Se houvesse naquele avanço, né, gracioso, ele passou sem merecer passar. Se houvesse um acompanhamento, por exemplo, num contraturno, para que ele pudesse repor aquilo que ele perdeu, aí faria sentido. Mas ele simplesmente é jogado para a série seguinte e aquilo que ele perdeu, o Rio nunca é o mesmo Rio, não é isso? A educação nunca será a mesma. Então, o que hoje nós precisamos, na minha opinião, como educador, que eu sou um educador, primeiramente, uma melhora no processo de ensino-aprendizagem.
é tornar a escola um lugar atrativo. Eu não sei qual é a sua idade, não precisa me revelar, não. Mas acredito que você tenha conhecido o projeto inicial dos CIEPs. Conheci. Pois é. Quando o CIEP apareceu, o CIEP, Isso. aquela obra faraônica, belíssima, era uma educação integral, na qual, ou através da qual, o aluno tinha possibilidade de uma experimentação que ele não tinha na rede municipal normal. Eu estudei no Colégio Municipal Estefânia de Carvalho, lá no Laranjal, e abriu um CIEP em frente. Nós tivemos ali uma evasão por baixo de 50%. Por quê? Como a criança ficava de 8 da manhã, tomava um café quando chegava, e depois almoçava à tarde, era integral, ninguém tinha biblioteca. E todo o CIEP tinha uma grande biblioteca. Uma biblioteca fantástica. Então o aluno ele era exposto a todo aquele sistema. Aquele projeto educacional. A grande falha do CIEP foi se chamar Brizolão, né? Se ele não se chamasse Brizolão, o novo político manteria ele bem. Então, saía um político que era da linha dos CIEPs, abandonava os CIEPs. E tem vários abandonados. Vários abandonados. E então, assim, hoje a educação brasileira precisa, de fato, passar por um processo de individualização do processo de ensino. O que eu digo? O que eu quero dizer com isso? Nós temos múltiplas inteligências. Gardner já diz isso, a teoria das múltiplas inteligências. Tem pessoas que têm inteligência musical, inteligência física, inteligência... São vários tipos de inteligência e vários tipos de saberes. Eu preciso estimular a criança para que ela possa entender que ela precisa daquela outra parte, mas desenvolver-se plenamente nessa. E isso é o que a educação oriental faz. Japão, China, Coreia do Sul. Eles dão um foco no indivíduo, na potencialidade daquele indivíduo e na disciplina. Educação é disciplina. Mas quando você flexibiliza, você afrouxa isso, aí você tem um aluno que não consegue acompanhar o processo. Eu volto a dizer, nós falamos na coxia aqui antes da conversa, eu tenho uma instituição de ensino superior, eu tenho alunos que não sabem fazer operação básica, soma, subtração. Não está falando de divisão, não. Somar com vírgula, 1,5 mais 2,8, meu Deus do céu, se você pedir isso, que é uma coisa elementar. Então, como é que eu posso querer continuar com meus políticos, com os meus prefeitos, com meus vereadores, com meus deputados, se a educação continua isso? Então tem que renovar já, Tem que renovar, pronto, muito obrigado. Renova já. É isso, dá chance para outro. Eu não estou dizendo que o outro vai salvar, não. Mas é a oportunidade de fazer diferente. A gente cai naquela, né? Pode ser bom, pode ser ruim. Sim. Pode piorar ou pode melhorar. Mas nós temos que apostar. Não podemos também ficar melhorar neutro. Não vai porque eles já tiveram. Eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar Renan Calheiros. O Brasil foi descoberto, aí Renan Calheiros virou senador, em 1500. Desde nunca mais saiu. Sarney vai morrer senador. Eu estou falando mal deles? Não estou. Eu acho que o que ele tinha que dar já deu. Já deu. Existem outras pessoas... E agora só está tomando espaço Só está tomando espaço, porque nada que ele prometa... Veja bem, eu vou te dar um exemplo do discurso do Lula. Política está virando profissão, né? Na realidade. Vou te dar um exemplo do Lula. No primeiro mandato, disse ele, na posse, no discurso, não descansarei enquanto um brasileiro estiver passando fome. No segundo mandato, idem, ele disse a mesma coisa. Eu não estou falando bem ou mal do Lula, só que ele não cumpriu aquilo que ele disse. Ora, se ele não cumpriu, ele é mentiroso? Não, talvez condições macroeconômicas não tenham permitido. Então vamos dar chance a um outro. Eu gosto muito do Lula. Vamos dar chance a outro, a José, a Antônio, a Cláudia, seja lá quem for. Mas a gente fica apaixonado a pessoa porque são promessas. Aí isso beira o quê? Beira o escárnio. Porque ele sabe que não consegue fazer aquilo. Mas aí escarnece da boa-fé do povo. E o povo realmente tem que fazer esse movimento, tem que sacudir o boi, né? Tem que sacudir para tirar aqueles bichos de cima. Verdade. Assim, eu vou dizer, como é que o Renan Calheiros, para quem está longe lá, quando ele ouvir esse podcast, olha a sucessão, foi caçado, voltou. Meu Deus, ele já deu tempo dele, vai trabalhar agora, meu filho. Arranja um emprego. Sai daí, deixa outra pessoa chegar. Mas o povo não adianta. Faz o cara virar senador, faz outro virar deputado, outro virar vereador. O cara é vereador de 257 mandatos.
intermináveis, parece Munhá, né? O de vida eterna. Né? Você lembra? O Munhá, o de vida eterna, é o que você faz, então a culpa é nossa. Eu, na próxima eleição, não voto em ninguém. Eu vou fazer um movimento. #comandato, esse não. Ah, então calma aí. Gostou desse negócio? Tá. Inventei aqui agora. Você gostou? Curte aí embaixo. Não, você não vai votar em ninguém que já esteja lá. Que esteja comandato. Ah, tudo bem. Mas vai... Vou dar uma chance. Mas seu voto vai ter na urna. Na urna. Ah, então tá bom. Não voto. Não, é dever seu. É dever nosso. É dever nosso votar. Votar. Eu nunca deixei de votar. Agora, eu acho o seguinte, eu preciso dar uma chance para os outros. Não é verdade? Vou dar uma chance. Porque preste atenção. O que faz o ladrão? Roubo. A ocasião. A ocasião faz o ladrão. Pô, tô aqui sozinho, não tem ninguém vendo, vou pegar esse aqui. Pô, o cara é deputado um mandato. Aí aprendeu o esquema. Segundo mandato, pô, agora o cara se profissionalizou no esquema. Terceiro mandato, pô, o cara manda no esquema. Quarto mandato, ninguém tira mais o cara. Porque o cara tem uma rede de nomeados, de pessoas, então mantém o cara ali. Aí tem uma outra pessoa que estudou, se preparou, quer muito contribuir, não pode. Pode, porque os outros não deixam. Não deixa. Mas o povo tem força de acabar com isso. O povo tem força. É só, eu não estou falando mal deles, não estou chamando ninguém de nada disso, acho que todo mundo é honesto. Só que os outros honestos precisam de uma chance também. Verdade, uma cabeça nova, ideias novas. Cabeça nova, cabeça fresca. Olha esse menino Nicolas, cabeça fresca. Olha o que ele está fazendo, mas também eu acho que não tem que ter mais 2 mandatos. Acabou? Se você é sério, você larga. O poder corrompe. Luís XIV já dizia isso. O rei absolutista que dizia assim, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Ele diz assim, o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, quando você fica muito exposto ao poder, você não consegue abrir mão mais do poder. Isso aconteceu com o rei Saul. Você não consegue abdicar, abrir mão do poder. O poder corrompe. Então, como o povo é bom, não quer que o seu político seja corrompido, deixa ele ficar só um mandato, ou 2. Elvio, aproveitando que o senhor falou de Saul, né? Vamos falar um pouco das coisas de Deus. É melhor do que política, né? Do seu livro. Falar de Deus é melhor do que falar de política. Certeza, né? Então vamos falar de Deus. Vamos falar um pouco desse seu livro aí. Esse livro aqui é Pelos Caminhos da Fé. É uma obra, como disse, né, no início, de teologia prática. A gente estuda aqui como viver a fé, como pôr a fé em ação. Mas eu não abro mão de uma perspectiva também teológica da fé e integralidade, né? Mente, corpo e espírito e alma. Né? Então a gente trabalha nessa perspectiva. E esse livro é o resultado de um tempo no qual eu me dediquei ao ministério. Hoje não me dedico mais, mas me dediquei. E são questões práticas do dia a dia. Vai ser aí uma interessante para os nossos leitores, nossos ouvintes e para os leitores. E eu hoje disponibilizo aqui para o Coruja Podcast alguns exemplares para eles poderem aí participar. E como é que eles podem ganhar isso aí? Vamos fazer o seguinte. Você que está aí no chat, você vai botar Coruja, tá? E vai marcar 3 pessoas. A gente vai pegar essas pessoas, vão estar nomeando e sorteando um exemplar do seu livro. Maravilha. Tá bom assim? Não, um só não. Pode ser mais? Eu vou deixar 3 aqui. 3. E aí, coisa boa. Trindade, ó. 3. Quem é o Elvio religioso? Como você chegou, né? Por que você aceitou Jesus? Por que você hoje é um religioso? Essa pergunta é meio complexa. Na verdade, eu sou um hebreu de hebreus, assim como Paulo fala sobre ele. Eu nasci em berço evangélico. Meu pai foi pastor, faleceu em 2020, na Assembleia de Deus. Filho de pastor, neto de pastor, tem mais pastor do que gente na minha família, e por isso que inicialmente eu caminhei por um tempo no ministério, mas me dediquei, deixei o ministério e sim, só hoje me dedico ao ensino teológico e de outras questões. Eu penso que religião é um termo muito pequeno. Religião é espécie. O gênero é espiritualidade. Né? Espiritualidade é maior do que religião. Religião é um modo pelo qual, através do qual você realiza, você manifesta a sua tendência religiosa. Cada pessoa tem uma tendência. Mas nessa perspectiva de nome de denominação, eu sou cristão, protestante
pentecostal da Assembleia de Deus especificamente. Oh, glória. Mas eu sou bastante, até porque sou professor de teologia. Então eu não posso ter aí um pensamento tão cartesiano nessa perspectiva. Tem algumas pesquisas na área da ciência das religiões, teologia sistemática, teologia sistemática pastoral também. Então eu não posso assim me prender a uma linha específica. Então a gente tem que... A teologia, ela é, o que eu digo sempre para meus alunos, ela é essencialmente dialogal. E como que a religião influenciou na sua vida? Tudo. Até porque a base moral, ela é religiosa. Moral é religião. Então, porque moral é a forma individual como você reage àquilo que é certo ou que é errado. Que é diferente de ética. A ética é coletiva. E a moral, ela é individual. A moral, ela é minha. Mas a minha moral, ela influencia o meu nível... Ela externa o meu nível de espiritualidade. Então, quanto mais mais ser moral eu sou, mais próximo daquele que é o meu Criador eu sou. Porque o atributo da moralidade plena, ela está em Deus. Então, quando eu tento me aproximar mais de Deus, eu tenho uma moral mais elevada. Tendo uma moral mais elevada, certamente eu estou fazendo o quê? O que lá no Velho Testamento... Olha, eu vou escrever para vocês um decálogo, se vocês seguirem esse decálogo, vocês vão estar perto de mim. Ou seja, o pecado naquela ocasião era a transgressão à lei. Isso. Então, existia uma objetividade, uma materialidade no delito. O que eu fiz? Você cobiçou a mulher do seu próximo, você roubou, você matou. Então, existia materialidade. Então, quanto mais eu observo o preceito, aquilo ali é um preceito ético, porque era erga omnes, era para todos. Mas como eu reajo com a lei é moral. Como que eu reajo na lei sem que ninguém esteja me vendo? Eu tô aqui dentro do podcast. Como que eu reajo? Isso é moral, é como eu reajo. Então, como isso influenciou? Porque eu tenho como modelo o meu Criador. Um modelo de perfeição, um modelo de amor supremo, um modelo de bondade suprema. Eu costumo dizer para meus alunos, tudo em Deus é pleno e é supremo. Ele é um mar do qual eu sou uma gota. O que ele tem em todo, eu tenho em parte. Então, quanto mais eu exercito essa parte, mais com o todo eu me pareço e mais eu me aproximo dele. Então, resumindo, tudo. A religião, para mim, é tudo. Amém. E qual o papel da religião na sociedade? Eu vou te dizer uma coisa. Vós sois a luz do mundo. Vós sois também o quê? O sal da terra. A luz alumia o caminho para que ninguém tropece. O sal evita a putrefação da carne. Então você dá direção e evita que a carne apodreça. Imagine, vamos pegar e vamos... Eu sou um professor que trabalha muito com conexão ascendente, ou seja, eu pego aquilo que eu estou teorizando e boto na prática. Vamos para um complexo... Fala o nome de uma comunidade fictícia, vamos inventar. Comunidade do Copo Preto. Não tem essa não, né? Pois é. Aí lá tem 200 traficantes. Bandidos, enterradinhos, traficantes. Mas lá tem Assembleia de Deus. Não tem? Tem. Lá tem Batista, não tem? Lá tem Casa da Bênção, não tem? Pois é. E grande parte desses que são desses 200 aí, independente da sua hierarquia, tem um contato com a religião. Denominacional, especificamente. Cada um vai entrar numa... Tem um que gosta de ficar quieto na igreja, você vai para a igreja batista, outro gosta de pular, falar, balá, balá, vai para a assembleia, outro... Cada um vai fazer. É self-service hoje a religião. Mas eu não posso negar que existe um freio. Por mais que teve o caso agora do assassinato de um pastor, não só um, dezenas de pastores, etc, etc, etc. Mais recente foi agora. Mais recente, que eu lamento muito, trago aqui o meu pesar para a família. Mas mesmo com esse episódio, ainda existe um respeito. Então imagina se não houvesse esse mínimo. Não teria respeito. Verdade. Então é importante demais a religião, a função religiosa. O Código Civil trata por organizações religiosas. E ali estão todas as religiões cristãs, não cristãs, todas as religiões de uma forma geral. Mas a religião, eu considero ela... Jimi Hendrix, dizem que foi Jimi Hendrix, mas não foi ele que disse, não. Ele repetiu alguém que eu não sei quem. Que a religião é o ópio da sociedade. O ópio tem a função de entorpecer, você fica entorpecido quando você
inala o ópio ou qualquer droga. Você perde. A religião é o contrário, ela te liberta. Então não pode, o ópio não liberta, o ópio aprisiona. Isso. Então a religião te liberta. E eu sou livre, de fato, quando eu posso fazer aquilo que eu não quero. Eu não quero te ajudar, mas eu vou lá te ajudar, porque eu também posso te ajudar, eu posso não te ajudar. Então eu sou livre. Quando eu posso fazer tanto um lado quanto o outro lado. E quando você vê essa sociedade promíscua, essa sociedade que se entrega de uma forma tão assim, sem limites, de uma forma tão abjeta a tudo aquilo que é prazer, a tudo aquilo que é deleite, esquecendo-se de algumas questões que eu considero tão cruciais para a vida humana. Aí, quando eu penso um mundo sem religião, eu posso te garantir, esse mundo seria péssimo. Então a religião hoje é fundamental para a sociedade, né? Não, o meu problema é que existem alguns religiosos que atrapalham a religião. Aí, quando eu afirmo que a religião é fundamental, sempre me vem à mente aqueles péssimos religiosos. E quando você os traz à mente, você não consegue fazer essa afirmativa. Porque cria um paradoxo. Como é que eu vou afirmar que se eu tenho esses caras que desviam dinheiro da igreja, eu tenho esses caras que dão esses escândalos diuturnamente? A Bíblia, inclusive, que a gente segue, que o cristão segue, diz que haveriam eles. Pedro dá farto testemunho de que eles estariam entre nós. Esses falsos pastores, esses falsos mestres, esses enganadores, esses que fazem comércio da igreja. E isso faz com que a religião, tão importante para a sociedade, perca a sua força, perca a sua representatividade. E eu creio que por causa desses falsos pastores, desses pastores aí que fazem essa situação, está causando um problema nos verdadeiros pastores. Sim. Que está entrando na saúde deles. Porque é um pastor ali que sofre diuturnamente, né? Com perseguições, com palavras, sendo chamado disso, daquilo outro, e realmente eles não fazem e acaba afetando na sua saúde. Muitas vezes a gente olha um pastor, pensa que ele está bem, está ali no púlpito pregando, falando, dando conselho, e quando ele está no seu quarto ali, ele está muito mal, né? Como que a gente vê isso? Como que a gente identifica isso? Na verdade, esse episódio, alguém que biblicamente, o Velho Testamento dá testemunho de que Moisés passa por um momento desse, Davi passa por um momento desse, Jonas passa por um momento desse, todos aqueles Elias passa por um momento desse. Existem momentos nos quais exercer o ministério é muito solitário. Você dizer para uma pessoa que ela está certa ou que ela está errada numa perspectiva cristã é muito difícil. Então isso, de fato, se não há um preparo espiritual, se não há uma estrutura na qual o Espírito Santo faça parte daquele processo, esse pastor ele vai sucumbir. Ele não vai aguentar, e ele passa a ficar doente. E um pastor doente, a sua família toda está doente, a própria igreja também não vai estar saudável, a igreja estará doente. Porque ele vai procurar subterfúgio de outras formas e deixará aquilo que é o poder genuíno do evangelho tocar a vida dele. Porque ele vai estar... eu tenho um caso agora de um grande amigo, um pastor grande amigo. Eu tive que tirar uma licença de 30 dias porque eu não estava aguentando os problemas do ministério. Veja bem, você tem que tirar férias uma vez por mês, mas o pastor tem medo de perder o cargo. Aí a culpa é dele também, que você pega ao poder. O poder corrompe tudo. Eu estou dirigindo, eu estou fazendo tudo. É porque você não quer soltar, não quer dar oportunidade para um evangelista que é tão bom quanto você, e você tem medo do evangelista pegar. Então, na verdade, o que eles fazem é se apegar demais ao poder, não dividir o poder e morrem. Por quê? Tem medo de acontecer, perder a igreja para alguém que seja... Você vê, qual o pastor que você conhece que tira férias? São poucos. Basicamente batista, que são mais organizados. Eu sou assembleano, posso dizer isso. Por quê? Porque vão gostar muito do outro pastor, aí vão... Não, aí daqui a pouco vai ter uma eleição, me tirar. É o poder. O poder, aí eles são causadores. A Bíblia é muito clara, Flávio. Do que se queixa o homem? Não são pelos seus próprios erros? Queixe cada um do seu próprio pecado. Todo o problema que nós temos, ele oriunda em nós, ele tem origem em nós. Eu estou deprimido, sou pastor. Eu vou te dizer por quê. Você tem descansado, você tem dado a oportunidade para seu corpo ministerial trabalhar tanto quanto você? Não, porque eu tenho medo dele me dar um golpe de Estado. Essa é a verdade.
É verdade, Então, realmente. aí eu posso fazer nada por eles. Você se converte e deixa o presbítero trabalhar, deixa o diácono trabalhar. Pega grandes igrejas que têm um sistema ministerial que funcione de fato, que esse pastor é saudável. Os que estão endoecendo são os que querem o poder pelo poder. E quais são os principais desafios na saúde dos pastores hoje, que eles enfrentam? Além desse que o senhor falou, né, do que gosta do poder, fica no poder, quais os principais desafios que eles têm? Será que é um exercício físico? Será que é uma atividade? O que você acha? Flávio, eu não sou autoridade nesse sentido, né, de falar para falar de... Eu falo numa perspectiva socioantropológica da religião. Eu falo do comportamento deles. Porque todos hoje têm acesso ao Instagram, ao YouTube, à internet, sabe? Tem academia em cada esquina. Mente sana em corpo são, mente sana em corpore são. Então você sabe que a boa prática, o bom esporte, isso aí eu não preciso falar. Existe uma doença muito maior na igreja do que essa física. Existe uma doença espiritual que ela nasce, na verdade, naquele que a lidera. Quando eu até comentei contigo que a gente falava, existe uma música do Cazuza, Ideologia. Ideologia, eu quero uma para viver, dizia Cazuza. Ele diz que meus heróis morreram de overdose e os meus inimigos estão no poder. Meus heróis morreram de overdose e os meus inimigos estão no poder. Quando você pega um pastor, um líder, um cantor, e ele fala para 5.000 pessoas e diz assim: senta, todo mundo senta. Levanta, todo mundo levanta. Levante sua mão direita e põe sua mão esquerda no coração. Todo mundo faz isso. É muito difícil essa pessoa que dá esse comando não reter a glória. E quando o homem não está apto a ter glória, tanto que, é verdade o que eu digo, que nós só teremos a glória quando morrermos e Jesus nos chamar e ressuscitarmos. Aí seremos o quê? Glorificados. Teremos um novo corpo, um corpo revestido de glória, a glória que é do Pai. Tal como é o Pai, seremos nós em essência corporal, para que possamos estar próximos do Pai. Aí um homem caído, nós somos caídos, todos somos caídos, né? Caímos do Éden, culpa herdada, fraqueza herdada, incapacidade herdada, estamos andando no mundo. Aí eu quero tirar de Deus a glória que é dele, porque quem está ali está procurando o Filho de Deus. Não está procurando ele. Mas ele acha que está procurando ele. Então ele retém a glória. E por que ele morre de overdose? Então eu digo o seguinte: meus pastores, tal como os meus heróis, estão morrendo de overdose. E qual é a dose que ele... Overdose de quê? De glória. Pastores popstar. Existem pessoas que fazem campanha nas igrejas e que acordam e não tiveram café para tomar de manhã. Aí aquele pastor precisa pagar o aluguel daquele templo gigante, começa a tirar dinheiro de todo mundo. Ele precisa permanecer na mídia, ele precisa pagar a casa de Orlando. Eu tenho alguns imóveis, eu tenho patrimônio, mas eu trabalho. Eu não vivo de igreja. Esse é o grande mal. E esse mal está fazendo mal a eles porque eles assumem responsabilidade muito além. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Jesus podia ter tudo, não podia? Podia. Aliás, ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. Mas ele diz: o filho do homem não tem onde? Repousar a cabeça. Reclinar a sua cabeça. As raposas têm covis. As aves do céu têm ninhos. E o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Como é que eu posso dizer que Cristo está em mim se eu chego na igreja com uma... Fala um carro caro aí. Passou ruim de carro. Vamos pegar um carro, um Ferrari não, né? Ferrari é muito... O pastor não vai dar desse mole não, vai pegar uma Ferrari. Tem um novo aí, que saiu do Elon Musk, né? Tem? Tem aquele novo. Não, vamos pegar um carro do Elon Musk, não sei o nome não. Senão eu tinha que fazer jabá aqui pro carro, né? É verdade. Por que um pastor precisa de um carro daquele? Paulo, que é um dos maiores imitadores de Cristo, diz: olha, seja imitadores de Cristo, sejam meus imitadores, tal como eu sou imitador de Cristo. Então Paulo tinha a vida simples que Cristo tinha. Como é que eu posso dizer que eu tenho uma vida simples se eu tenho um carro e paro na frente da igreja e ostento na frente da minha igreja uma realidade que não é dos meus membros? Como é que a ovelha vai sentir o cheiro do pastor e o pastor vai sentir o cheiro dela?
Como é que ele vai ouvir o balir daquela ovelha se ele está distante dela? Só que nós permitimos isso enquanto membros. Adoramos aquilo, achamos aquilo muito bonito. Nossa, você viu o carrão que o pastor chegou? Meu pastor, né? Meu pastor tá com uma... Deixa eu ver, fala um carro bonito. Ferrari. Ferrari, um Lamborghini. Pra que eu preciso de um Lamborghini, rapaz? Se eu vou morrer, eu não vou passar de 70, é todo enfado e cansaço. Mas nós aplaudimos. A gente aplaude eles. Aí nós os matamos, nós os amamos, mas nós os matamos, porque a gente dá muita glória para eles. E o homem não pode ter glória. O homem não consegue ter glória. Pega os exemplos antigos dos grandes pastores. Os grandes pastores, você vê os exemplos deles. Eram homens que caminhavam, ou vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai, eu ia para a igreja num jacá, sabe o que é jacá? Cavalo tem duas cestas do lado. Sei. Eu ia num jacá, minhas irmãs no outro, e meu pai ia nos puxando. E andávamos 2, 3 quilômetros. Saía de casa 4, para chegar às 7 horas, e acabava o culto 8h30, para voltar para casa. Ou pela teologia da prosperidade hoje, meu pai seria um pastor fracassado. Porque andava de burro. Andava puxando um burro com os filhos. Mas o que é mais importante? Eu dizer assim, cego vê, coxo anda, ser liberto, do que eu pagar o IPVA de um carro caro e preciso fazer campanha para arranjar dinheiro para poder pagar o IPVA daquele carro grande que eu comprei ou mandar minha filha ir para os Estados Unidos. Ou meu filho ir para os Estados Unidos. Aliás, é com dinheiro que eu pago. A minha filha está estudando no colégio público. Mas eu vou lá do dinheiro para ele, a filha dele foi embora. Aí eles têm que acordar. Aliás, o indivíduo tem que acordar, tanto politicamente quanto religiosamente. Quem está fazendo mal somos nós que não acordamos para isso. Como é que eu deixo isso acontecer? Quem deixa acontecer sou eu. Eu diria para o meu pastor, não convém o senhor estar com esse carro. Convém a mim que sou empresário. Eu sou empresário. Eu posso chegar de helicóptero. É com meu dinheiro. Eu não pego o dízimo de ninguém. Agora o senhor, não, eu vendo livro, eu vendo... Mas você vende o livro que você está usando. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu não vou falar o nome do santo, não, tá? Tá bom. Eu ia ter um evento. E esse evento era político. E eu liguei para perguntar a um cantor muito conhecido quanto seria para ele cantar nesse evento. Ok? E ele disse o preço dele para um funcionário meu. Aí meu funcionário falou assim, professor, ele cobrou X. Aí eu falei assim, X? E X é que eu vou pegar números absurdos, como se fosse 40 mil. Aí eu falei, que isso? Não, eu preciso falar com ele. Aí não, ele não fala não. Estava o assessor dele. Não, faz o seguinte, que quem paga sou eu. Se eu pago, eu quero falar. Eu vou pagar, mas eu quero falar. Aí quando esse muito famoso cantor, estou te falando diante de Deus, pegou o telefone, aí atendeu, falei, alô, pastor famoso, o cantor famoso, dou doido para falar o nome dele aqui, mas estou segurando. Oi, cantor famoso. Aí o pessoal vai querer saber, vai escrever ali embaixo aí, não, do cantor famoso. Eu não vou entregar, não. Aí eu falei assim, ô cantor famoso, tudo bem? Tudo bem. Então, até então era pastor e pastorava a igreja, pastor. Como é que tá? O senhor era daquela convenção? Sou. Aqui, tu tá cobrando direitinho, menino. Se alguém chegar aqui no meu escritório e me pagar honorários advocatícios, o que eu vou fazer? Eu vou garantir que eu vou entregar. Você garante que a unção do Espírito Santo vai estar lá? Você garante porque você está levando as pessoas que vão para receber unção. Você garante que vai ter unção do Espírito Santo lá? Se você garantir, eu te pago. Se não garantir, eu não posso te pagar, não. O que você acha que ele fez? Desligou na minha cara, naturalmente. Mas me explique. O que me justifica pagar uma fortuna para uma pessoa ir lá cantar 2 hinos que eu posso cantar sozinho? Porque a unção, ela não está no cantor. Ela está na palavra. A palavra, ela é autônoma. A palavra, ela é autônoma. A palavra, ela não volta vazia, jamais. Se eu disser a verdade, Agostinho de Hipona diz, a verdade é como o leão. Solta a verdade que ela se apresenta. Eu vou dizer a verdade, Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo libera. Por que eu tenho que pagar para alguém me dizer isso que eu sei que é a verdade? E por que eu vou lá assistir? Por que eu vou pegar uma caravana e vou para Tonga da Mironga do Norte? Aqui que eu faço? Eu estou matando ele. Porque eu estou dando uma glória que ele não pode suportar. Aí ele entra em depressão, muda de sexo, aí acontece tudo com ele. Ele fica deprimido. Eu tenho problema, você tem que ficar deprimido e gastar o dinheiro que você pegou. É que na realidade ele não está... agora, né? Não foi mas na realidade ontem eu peguei pesado. Essas pessoas não estão preocupadas em fazer a obra de Deus.
Então, não. Elas estão preocupadas em criar recursos financeiros. Você lê a Bíblia? Pedro. Lê Pedro. Você que está em casa, lê Pedro. Antes de ir para a igreja, leia Pedro. Vê se seu pastor se encaixa. Se ele se encaixar no que Pedro diz, não sai dessa igreja, procura outro pastor. Ou então conversa com o pastor, marca um gabinete e lê Pedro junto com ele. São tosqueadores, rapaz. Verdade. E o culpado também somos nós, né, pastor? Porque a gente endeusa muito esses caras. Mas tu sabe que eu conheço pastores que vão para eventos, como eu não estou falando genérico, né, então posso falar. Pode. Que é assim que funciona. Ó, eu vou te falar como é que funciona. Não tem o esquema da política? Tem lá o esquema das emendas. Aí tem o esquema da igreja. É assim, ó, faz o seguinte. O que a gente arrecadar, a gente divide. Eu conheço pastores que eram funcionários meus e iam para culto pregar na campanha porque tinha pressão do carro para pagar no outro dia. Então tinham que tirar dinheiro aquela noite. É uma maldade, rapaz. Isso é maldade. Isso assim, ele vai ouvir isso naquele dia. Apartai-vos de mim, malditos. Ah, mas Senhor, no seu nome fiz campanha. Não te conheço. Eu não te conheço. E é triste porque eles fazem isso. Hoje, infelizmente, a religião está assim. Aí nós viramos e fomos para o lugar comum. Nós tínhamos uma posição tão importante. Todo lugar tinha o padre, o pastor, o delegado e o prefeito e o vereador. Eram as autoridades. Hoje o pastor perdeu essa autoridade. Por quê? Por causa desse tipo de negócio. E eu vou falar para o senhor que até Deus ele acaba usando e fazendo milagres. Porque Deus não tem compromisso com o homem. Sim. Deus tem compromisso com a palavra dele. E às vezes eles acabam pensando que foi por causa deles. Mas não, foi aquela ovelha que está ali precisando, né, daquela palavra, daquela cura. E acaba Deus usando e curando, manifestando seu poder. Mas, infelizmente, esses pastores estão de uma forma que você falou. Terrível, acabando com a fama de um bom pastor. Aquele pastor realmente que briga. Eu tive pastores, né? Eu vou falar o nome dele aqui porque eu amo esse pastor, pastor Paulo Soares. Um abraço, pastor Paulo Soares. Ele vivia fazendo a obra. Casa de pessoal caiu, ele ia lá construir a casa. Ele mesmo pegava colher, construía. Remédio faltava, ele comprava remédio. O gás acabava, ele comprava o gás. Ele vivia assim. E Deus abençoou tanto ele que deu um serviço bom para a esposa. E a esposa não deixava ele trabalhar, não cuida da obra que deixa aqui em casa, eu cuido. E Deus abençoou. Hoje ele tem 6 igrejas, né? Um pastor que até hoje mete a mão na obra com 60 e poucos anos. Lindo pastor, amo esse pastor de coração. Então, infelizmente nós, como o senhor falou, está matando esses pastores porque nós endeusamos muito eles. Sim. E acaba que esses pastores só vivem da glória. E a glória mata. Nesse caso, o homem não suporta. Só Deus sobrevive diante de tanta glória. Né? E lá em Êxodo você vê assim, ouve Israel, eu sou o Senhor seu Deus fora de... ouve Israel, eu sou o Senhor seu Deus e a minha glória eu não darei a outra. Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória veja, olha como a Bíblia é sinistra. O cara acha que foi ele, olha como que ele já previu que nós somos ruins. Ele acha que é ele cura, ele acha que é ele faz campanha, na hora que ele chega, o culto só chega a gente quando ele chega para pregar, se ele não for, não vai ninguém na igreja. Aí naquele dia, ele vai dizer assim, Senhor, mas eu fiz aquilo no seu nome. Aí ele diz, todo mundo conhece esse texto, disseste bem, em meu nome. É um compromisso poderoso que Deus... E assim, é um alerta que ele dá. E o pior de tudo é que parece que as pessoas estão enebriadas, com a mente enebriada, entorpecida, estão vendo que está acontecendo isso e continuam. Por que é que eu vou... Assim, eu posso ir ouvir um belo louvor? Posso. Tem pessoas que cantam, é muito bom você ouvir. Imagina que tal como não era Davi tangendo a harpa, que coisa maravilhosa era você ouvir, talvez ouvir Davi, ou tantos outros músicos que temos, tão qualidade. Mas o que justifica eu ter que cobrar tanto dinheiro para poder fazer uma coisa? Olha, eu não posso porque eu não tenho agenda. Eu tive uma vigília na minha igreja uma vez, aí o pastor, muito conhecido também, ele chegou e falou assim, pastor, tem que ser rapidinho, porque eu tenho mais 3 vigílias para ir para cantar hoje. Tem 3 vigílias para cantar hoje. Então, quer dizer, por quê? Porque cada vigília tinha a sua oferta. Com isso o que eu faço? Eu simplesmente eu deixo
aquilo que era o mover do Espírito, eu deixo aquilo que é a verdade do Evangelho, e tudo que eles falam é verdade, só que eles não têm uma vida de verdade. E por que Deus opera? Porque eles falam a verdade. Eles falam que Jesus é Rei dos Reis. Jesus é tudo aquilo. Porque eles falam verdade. E quando eles falam a verdade sobre a verdade. Porque eu sou o caminho, a verdade. Então eles falam a verdade sobre a verdade. Então é por isso que você vê o milagre. Porque a palavra dele não volta vazia. Ele não é homem para que minta. E nem filho do homem para se arrepender. Então ele resolve lá. Aqui é comigo. Agora você, meu filho, se prepara que lá o bicho vai pegar para você. Só que eles não acreditam. A verdade é que eu acho que eles não acreditam que vai ter um juízo. Pastor, aproveitando. Eu Se gostaria arrependendo de me chamar, né? Não, negativo. Tô Bichinho amando. pra falar, né? Não, tá ficando, tá bom. E por causa disso, agora você vai dar um recado agora. Porque se eles não ver esse podcast pelo completo, vai ver pelo menos esse corte. Dá um recado para esses pastores. Esses que estão fazendo da obra de Deus um comércio. Se arrependa. Se converta. Não, mas olha para a câmera e dá um recado para eles. Eu queria tanto falar o nome deles. Se segura, pastor. Ai, Jesus. Professor, se segura. Então faz o seguinte, eu não vou falar não, mas escreve o nome aí dos oprimidos embaixo, você na legenda, que aí eu digo se é, se não é. Eu quero dizer uma coisa muito importante. O ministério pastoral, aquele que é pastor, Jesus disse sobre si, eu sou o bom pastor. E o bom pastor tem uma grande característica, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E o pastor, ele ouve o balir da ovelha, ele sabe diferenciar qual ovelha está balindo. Eu tenho 5.827 crentes. Como é que eu sei o nome dele? Eu não sei. Naquele dia, eu, como pastor, vou entregar as almas que eu angariei para Cristo. Será que você, que hoje vive nessa campanha insana de prosperidade, de arrancar dinheiro, de campanhas, para poder pegar o seu dinheiro e mandar para fora, será que você vai conseguir chegar diante de Deus e falar assim, tá aqui, meu pai, as ovelhas que eu pastoreei. De fato, você tem pastoreado as suas ovelhas? Eu faço 25 lives por dia, cada live me dá tantos Pix, porque eles pagam as campanhas, mas será que você tem cuidado efetivamente das ovelhas que Deus deu para você? Talvez Deus nem tenha te dado, talvez tem outras pessoas que pode dar também. Mas o mais importante de tudo é que a possibilidade de voltar atrás e de se arrepender. Então, quando você se arrepende, tal como Davi se arrependeu, tal como tantos outros se arrependeram, talvez haja esperança, assim, de Jeremias. Põe a sua boca no pó, clama que talvez haja esperança. E faz uma leitura atenta de 1º e 2º Pedro, porque ali é onde você encontra o parâmetro para saber se você efetivamente é um pastor de fato. Agora, se você se enquadrar em uma daquelas hipóteses, certamente você precisa rever a sua postura pastoral. Você precisa conhecer as suas ovelhas, conhecer delas as necessidades, saber o que elas precisam. Porque à medida que você cuida delas, Deus cuida de você. Foi assim que aconteceu com Jó. E Jó teve seu cativeiro mudado quando intercedia pelos seus amigos. O pastor é o grande intercessor. Moisés intercedeu por Israel no Egito. Disse assim, Senhor, se o Senhor tirar o seu nome desse povo, se sua presença não for conosco, não nos faça, eu não vou sair daqui, se o Senhor não for conosco. Não abandona a sua igreja, permanece na sua igreja, que é o maior presente, é o maior privilégio que um pastor tem, é de ter uma igreja onde a plenitude dos dons acontece. Você só tem uma forma de gerir a igreja através dos dons. Uma igreja que tem dom de cura, uma igreja que tem dom de profecia, uma igreja que liberta através da oração, através da palavra do Cristo. Se a sua igreja tem tudo isso, é importante. Agora, se a sua igreja não tem isso, lê 1º e 2º Pedro, que é muito importante para você. Eu já li, tá? E tem que ler mais de uma vez, porque ela se renova todo dia, cada manhã. Né? Agora, o outro recadinho vai ser para as pessoas que estão debaixo
os membros, aquelas pessoas que vão atrás desses pastores. Dá um recadinho para essas pessoas. Que você tá... Ah, isso vai ser crente. Aqui, deixa eu falar uma coisa. O diabo sabe seu CPF também. O diabo sabe seu nome. Então, não necessariamente Deus que te revela. A Bíblia é muito clara. Buscai primeiramente o reino de Deus. Segundamente, a justiça que há no reino. E a terceira coisa que acontece é que tudo te será acrescentado. Às vezes você pede e não recebe porque você pede mal. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Porque você pede para poder usar nas suas próprias concupiscências, nas suas próprias tendências naturais. Então, quando você busca o reino de Deus e não busca um pastor ou uma igreja, busca o reino de Deus, buscar a justiça que há no reino, seja uma pessoa justa, Deus ele vai cuidar de você. Porque, veja, não cai os lírios do campo não trabalham e não tem fiam, diz a letra do Salmo. As aves do céu não trabalham nem secam, mas Deus do céu as cuida. E se ele cuida delas, ele não vai cuidar de nós, que somos a primícia da criação dele? Deus não nos abandona em tempo algum. Ele encerra o evangelho sinótico de Mateus dizendo assim: estarei convosco todos os dias da sua vida. Todos os dias, não tem exceção de dias. Ora, ou eu creio que ele está comigo todos os dias, ou eu não creio que ele está comigo todos os dias. Se ele está comigo, está tudo certo. Eu posso morrer ou posso viver. Se eu morri, ele morri com ele. Se eu vivo com ele. Mas nós duvidamos de que Deus efetivamente esteja conosco. Então, a coisa mais importante para um cristão é não pedir nada para si. Eu tenho um projeto que é rede de intercessão. Então, por quanto mais pessoas eu busco, mais Deus cuida de mim. Porque quando eu peço, Deus tem misericórdia, preciso tanto de uma casa, preciso tanto de um carro, preciso tanto de um namorado, preciso de marido, preciso ganhar, preciso pagar minhas contas. Deus sabe. Você acha que Deus não sabe que você precisa? Claro que Deus sabe. Mas quando eu digo, Senhor, tem misericórdia do Flávio. Flávio é uma pessoa que eu amo tanto. Cuida da vida do Flávio, da esposa do Flávio, do filho do Flávio. Não sei se tem esposa ou filho, só estou fazendo uma... É sinal de amor, porque você tá mostrando que você se preocupa com o seu próximo. Que é um mandamento semelhante ao primeiro: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Então, busca primeiramente o reino de Deus, porque Deus vai te dar tudo aquilo que você quer. Deus não disse que te daria BMW, mas ele pode dar 5 ou 6, mas ele também pode não te dar. Até porque o único compromisso que ele tem com você é a salvação da sua alma. Ele diz o seguinte: eu voltarei, eu vou, mas eu voltarei. Então esse é o compromisso que Deus tem com você. O restante ele te dá, caso você esteja merecendo. E às vezes não merecemos e achamos que merecemos. Porque você pede aqui a partir do seu coração. E o coração é enganoso. Às vezes eu quero uma coisa, mas está no meu coração, mas meu coração me engana. Mas eu acho tão legal, eu gosto disso, mas aqui isso não é bom para você, meu filho, porque eu sei o que vai acontecer com você lá na frente. Então eu falo assim: deixa que Deus me dá tudo. Deixa na mão dele. Duas coisas eu pedi. Eu não quero nem a riqueza nem a pobreza. Eu não quero a riqueza para não ficar soberbo, mas também não quero a pobreza para que eu possa te amaldiçoar, Senhor. Me mantém com o meu quinhão de costume. Eu não preciso de muita coisa. Eu não preciso de 5 carros na minha garagem, um carro é suficiente. Eu não preciso de 3 casas, uma casa é suficiente. Tem tantas coisas que eu não preciso e às vezes acho que preciso. Então esse recado que eu dou para nós, que eu não sou mais, eu não pastorei, então eu sou um membro. Então o nosso conselho é buscar primeiramente o reino de Deus. O restante, esquece que Deus resolve. Na Bíblia diz o quê? Que a bênção vai nos seguir. A gente não precisa seguir a bênção, né? Mas você tem que primeiro escolher as bênçãos. Eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Vou te dar um toque, vou te dar uma ideia. Ele diz, Deus é muito gente boa. Aqui, vou te dar um toque. Não vai por esse caminho, não. Vai por esse, porque esse aqui tu vai morrer. Aí o desgraçado vai pelo... Não dá vontade de dar um tapa na cabeça do crente, rapaz? Com certeza. Eu ponho diante de vós bênção e maldição. Segue a bênção, cara, para que vivas. Ora, qual é o antônimo de quem vive? É quem morre. Ora, se eu não sigo a bênção, eu vou morrer. E vou morrer para minha condenação eterna. O negócio é simples, mas a gente complica, né? Porque tem que ter uma campanha no meio, uma coisa para atrapalhar o caminho, né? Tem que ter, né?
Nosso papo tá gostoso. Mas que os pastores não vão ficar zangados comigo, não vão querer. Não, vão falar para você não me chamar mais, não. Não, vão vir aqui, vou mandar eles vir aqui. Aquele que reclamar vai sentar nessa cadeira para dar um recado glória! Também. Não é? Mas, pastor, professor, pastor, foi muito bom o senhor ter vindo aqui hoje. Esclareceu bastante coisa pra gente. E eu quero te agradecer, desde já. Obrigado pelo livro, né? Por essa bênção que o senhor deixou aqui pra gente. Eu tenho certeza que quem está em casa também agora vai estar sendo presenteado, né, por esse livro, pelo que o senhor escreveu aí. Sei que foi Deus, o Espírito Santo, que te esclareceu e botou, né? E te agradecer por isso. E aproveitando esse momento também, quero pedir para você seguir o canal Coruja Podcast RJ em toda a plataforma digital, tá? Facebook, Instagram, YouTube, que é benção. Esse podcast foi feito para abençoar vidas, né? E eu vou pedir ao senhor também pedir o público aí, aquele que já te conhece, que te segue, seguir também o nosso Coruja Podcast. Bom, intercede pela gente. eu vou exercitar aquilo que eu falei, né? Isso. Flávio, foi uma satisfação, com muito gosto eu estive aqui. Espero ter outras oportunidades de conversar, a gente separa temas específicos. E o mais importante é esse espaço democrático que você abre para que nós possamos aqui dar a nossa opinião. Aquele de casa que nos ouve também pode deixar nos comentários qualquer dúvida, qualquer comentário sobre o que falamos aqui, nós vamos responder. Eu peço àqueles que estão lá na nossa rede social e nos acompanham também que @, Coruja Podcast. Isso, Coruja Podcast RJ. Eu mesmo vou fazer lá o Conlab lá no Instagram de vocês e vamos seguir, porque isso é importante. Porque um canal que se propõe a dar esse espaço, né, tão democrático. Você me deixou falar o que eu quis, você não teve censura. Fica à vontade. Você não está igual a STF, não está censurando, não? Não, aqui você pode ficar à vontade. Então eu fico feliz com isso, eu te agradeço, tá, esse carinho. E espero que o povo que está em casa possa também ter gostado daquilo que falamos. E também, se não gostou, você pode escrever que a gente vai te responder também, que esse é o contraditório. Qual é a sua rede social, professor? Professor Elvio Costa. Professor Elvio Costa. Deus é muito bom, né? Deus é bom, né? Esse programa aqui foi feito para abençoar vidas, realmente. Amém. E nós temos um espaço aqui também, no nosso Merchan, né? Você que é empresário, você que quer que sua marca esteja aqui, entre em contato conosco pelo telefone 21 98830 4608 ou pela rede social, vai lá no inbox, chama a gente lá que a gente traz sua marca para cá e vai ser benção. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Quer mandar um recado para mais alguém? Quer falar mais alguma coisa? Não. Só um beijinho para minha mãe, para o pai e para você. Então é isso aí, pastor. Essa caneca é um carinho que a gente tem. É sua. Tá, obrigado. Só faltou café na caneca. Pessoal, não teve café. Lula falou para quando tá caro, não compre. Tá? Então não tem café. Lula... Bota a galinha para botar mais ovo. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Tá. Deus abençoe. Deus abençoe. Paz. Paz. Vai. Woo!